Dois avisinhos rápidos antes do vídeo começar é: 1. Eu lembro sim a senha do canal. 2. Esse vídeo foi gravado quando Fairy Tail 100 Years Quest tinha acabado de lançar, então tipo assim, já tem um tempinho já. E basicamente esse vídeo já tava aqui engavetado só no ponto de editar e postar, por isso que eu vou postar ele agora. Eu nem ia postar mais, eu não tava gostando muito do conteúdo, e foi basicamente isso que aconteceu nesses últimos tempos, de porque não teve vídeo no canal e não tava encontrando um conteúdo que me agradasse. Então, basicamente é isso, tive muitas crises de ansiedade, mas estamos de volta, e eu espero que seja mais frequente, o que eu não prometo. É isso, fiquem com o vídeo. Fairy Tail é um mangá criado por Hiro Mashima que conta a história de Lucy e Natsu, dois magos de uma guilda chamada Fairy Tail, onde ambos saem juntos em aventuras para completarem missões oferecidas por ela. Mas o grande diferencial da obra é a sua mensagem clara sobre amizade e família, onde isso se torna o maior combustível para derrotar os poderosos inimigos que surgem pela obra, um verdadeiro ame ou odeie. Mas apesar dos problemas na obra, uma coisa que é inegável é como Fairy Tail foi até hoje um dos poucos Battle Shonens que trabalhou a fundo cada uma de suas personagens femininas, dando a elas muito protagonismo, poder e lutas icônicas ao longo da série. Entre essas personagens temos a Erza Scarlet, a mulher mais diferente dos Battle Shonens até hoje. Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, roteirista e quadrinista independente e bora bater um papo sobre Fairy Tail, uma obra que eu curtia bastante quando eu era mais novo e que eu resolvi dar uma chance pro novo anime que tá lançando aí, o Fairy Tail 100 Years Quest, alguma coisa assim. E bora ver no que dá. Antes de começar, é preciso esclarecer algumas coisas sobre mangá shonen. Esse tipo de mangá, como o nome diz, está relacionado a uma demografia de pessoas, nesse caso, garoto entre 12 e 18 anos de idade. Ou seja, eles vão configurar o público-alvo, e nesse caso, o Fairy Tail trabalha arduamente para agradar esse público, se é que vocês me entendem. Por conta disso, eu não vou fingir que esses momentos de ecchi não atrapalham a história, porque eles atrapalham e muito. Por exemplo, tem cenas onde uma personagem é capturada e passa a ser abo, e no meio de todas as cenas horríveis, né, temos um close por debaixo da saia, um close nos peitos, uma pose sensual com gemidos, uma coisa assim bem assim, site mais adulto. Para uma marmanjo de 14 anos, isso pode ser o ápice do pornô, ou só é muito tosco mesmo. Fato é que, infelizmente, dá muito certo e gera expressão de vendas para eles. Esse pra mim é de fato o maior problema das obras atuais do Hiro Mashima, esse fetichismo de suas obras. Eu assisti outra obra do autor chamada Eden Zero, o anime, e se a gente pegar todas as cenas que a Rebecca, a protagonista, aparece vestida, não dá nem 20 minutos de um episódio inteiro. Então não esperem que não aconteça o mesmo com a Lucy e outras personagens femininas em Fairy Tail. A segunda coisa que precisamos ter em mente é que as obras voltadas para garotos, geralmente elas têm um teor de ação, os clássicos Battle Shonens, que sinceramente Fairy Tail faz bem decentemente. Não é nada que você já não tenha visto em outras obras, mas funciona muito bem em Fairy Tail por causa do tema de família e amizade que a obra propaga. Então, muitas coisas aqui são resolvidas na base da porrada sincera, no X1 insano e no Power Scale sem o menor sentido dos personagens, que estão sempre tirando técnicas para superar seus oponentes. Mais tarde eu falo sobre isso mais a fundo. O ponto do vídeo é que, até agora, nos grandes Battle Shonens atuais, eu ainda não vi uma protagonista feminina ter tanto destaque quanto um protagonista masculino, por exemplo. Nobara, Nezu, Kuraraka e tantas outras personagens legais que são deixadas no escanteio só por serem mulheres. O papel delas, muitas vezes, é reduzido a ser uma suporte para o time, ou só o interesse romântico para o protagonista, ou os dois ao mesmo tempo. E eu sei que esse campo aqui daria um vídeo separado só pra isso, porque existem inúmeras obras onde as mulheres são apenas o interesse romântico dos protagonistas e elas são reduzidas somente a isso. Mas tem um real problema nisso? Ao meu ver, sim. É bem chato você construir um personagem em uma obra que é mega interessante, ele tem um destaque somente em assuntos muito específicos, quebrando total o potencial daquele personagem, e geralmente isso é feito para darem mais espaços para personagens mais queridos dentro da obra. Em Fairy Tail, temos muito dessas dinâmicas que eu citei. A Lucy, a protagonista, é sim o interesse romântico do Natsu. Ela é sim uma personagem de suporte, mas é uma personagem que nunca é jogada de escanteio para dar mais tempo de tela para outros personagens.
todos os personagens de Fairy Tail acabam brilhando no seu devido momento. E para finalizar sobre o que é necessário ter em mente sobre obras shonens é o seu tema. O tema de cada obra são um indicador de como o autor pretende trabalhar a narrativa sobre seus personagens. Se o tema é liberdade, então temos lutas sobre libertação de povos oprimidos. Se o tema é superação, temos lutas sobre dores do passado. Se o tema é amor, temos lutas sobre conexões sentimentais das pessoas, sejam elas envolvidas na luta ou não. Em Fairy Tail, como eu disse, o tema é amizade e família. E por isso o autor precisa trabalhar de tal forma que gere no público apreço por cada um dos membros da guilda. E na minha opinião, ele faz isso com maestria. Você consegue se importar minimamente até com os personagens coadjuvantes que ficam no fundo para preencher cenário. E isso é feito para sempre nos lembrar que eles se tratam como família. E dessa amizade que eles tiram forças para vencer seus desafios. Por isso que é um anime ame ou odeie, porque esse plot do poder da amizade é usado a rodo aqui em Fairy Tail. Então, eu entendo quem não gosta da obra por causa desse clichê, mas é necessário entender por que ele tá ali e por que ele incomoda tanto. Ao meu ver, é porque o power scaling fica um tanto distorcido, já que no fim, quem é que tem mais sentimentos de amizade vai acabar ganhando as lutas. E isso pode ser um tanto broxante para quem é mais adulto, mas para um adolescente pode ser algo muito maneiro. Narrativamente falando, esse plot ser usado muitas vezes é um tanto quanto ruim, pela quebra de expectativa. Mas, para a escrita de Fairy Tail faz total sentido, já que está sendo trabalhado muito bem o tema central da obra. Com essas coisas esclarecidas, bora pro tópico principal. As mulheres em Fairy Tail são diferentes das outras mulheres de Battle Shonen, começando pela protagonista Lucy, que segue todos os clichês de outras obras, né, de garotas shonens, mas ela consegue ter momentos de destaque e várias lutas que testam os limites da magia da personagem, mesmo ela sendo apenas uma personagem de suporte a princípio. Depois, ela acaba se juntando à linha de frente ao lado dos seus amigos e as suas invocações com os espíritos celestiais. Em comparação a outras personagens, a Lucy me lembra muito da Noelle Silva, a de Black Clover, uma personagem que cresce à medida que a história avança, se descobrindo uma personagem forte e cada vez mais tendo momentos de destaque. Você pode pensar, ué, mas isso não é meio que o esperado, o personagem crescer ao longo da obra? Bem, e até, mas não acontece bem com as personagens femininas. A Sakura, por exemplo, é um ótimo exemplo. A princípio, ela não era uma personagem de combate e tinha uma bela aptidão para habilidades de ilusão, os genjutsus, mas depois ela passa a treinar e estudar técnicas medicinais com a Tsunade e passa a ser meio que uma cópia da Hokage, uma sacada que tira toda a personalidade de luta da garota, coisa que é muito presente em cada um dos personagens de Naruto. Seus momentos de destaque são poucos e até hoje é lembrada como uma personagem inútil, mesmo ela não sendo. Sem contar na demora para que ela tivesse seu devido power scaling, somado ao fato de ter sido a única personagem feminina mais relevante dentro da obra. Robin de One Piece é outro exemplo, uma baita personagem que tem pouquíssimas lutas boas, sendo uma personagem com habilidades para isso, sendo sempre deixada como uma personagem de suporte, com a sua personalidade resumida a livros e arqueologia. Assim como a Sakura, ela demorou muito para ter um seu devido power scaling. Literais potenciais desperdiçados. E você pode até citar outras personagens aí nos comentários com facilidade. Fairy Tail foi um dos poucos que tiveram a coragem de trabalhar todo o potencial de suas personagens femininas ao limite. Kana, Lucy, Juvia, Wendy, até vilões como a Irene provavelmente são uma das mais lembradas. Fairy Tail já começa diferente dos outros mangás quando temos a introdução daquela típica personagem feminina que é tida como a mais poderosa da obra. E em muitos animes, a princípio, ela até é, mas depois é ultrapassada facilmente. Eu sinto que em Fairy Tail não seja o caso, embora haja controvérsias dentro do fandom. Depois que a Lucy entra na Fairy Tail e vê a dinâmica de bêbados baderneiros na guilda, ela conhece o rival do Natsu, o Grey, e os dois estão sempre brigando e disputando para ver quem é mais forte. Mas essa dinâmica rapidamente acaba mudando com a chegada da personagem Erza Scarlet, conhecida como Titânia. Somente sua presença dissipa toda a bagunça que é aquele lugar e até o Natsu e Grey fingem ser amigos enquanto ela tá de olho nos dois. E claro, por se tratar de um Battle Shonen, vamos ter sim uma batalha para mostrar o potencial dessa personagem. Natsu e eles acabam lutando rapidamente, mas podemos ver o tipo de magia que ela usa e como ela é propositalmente contraditória, ou melhor, dualista com a personagem. Se você assistiu meu vídeo onde eu falo sobre character design, uma das coisas principais sobre o tema é contar a história do personagem por meio da aparência dele, ou mostrar quais são as suas intenções com o personagem por meio da aparência.
A ideia do autor para essa personagem era criar uma mulher forte o suficiente para meter medo no Natsu, o protagonista, o cara que estupidamente não tem medo de nada. O design final é interessante pois, ao meu ver, foge do senso comum de alguém que é imponente à primeira vista. Ela é uma amazona, uma espadachim e ela é uma maga, o que não faz nenhum sentido. Sua classe é sobre força física, o que já não se encaixa na classe de mago. Outra coisa é a saia e a perseguição da personagem de ter o seu lado feminino mais aflorado. Ela veste uma armadura pesada, mostrando esse lado implacável e masculino da personagem, mas ao mesmo tempo ela veste uma saia, o que consegue deixar a personagem mais feminina aos olhos. Percebam a dualidade dela. A coisa que ela mais gosta é bolo de morango, um doce que contrasta com a sua personalidade mais séria, fora que a personagem tem seus momentos de interesse romântico. E é engraçado como ela se desmonta totalmente na frente do crush dela, agindo de forma feminina e em muitos momentos ficando muito corada. Como eu disse, ela almeja ter seu lado feminino mais aflorado, mesmo que ela não saiba exatamente como fará isso, o que nos gera cenas engraçadas e diversos momentos da personagem buscando por isso. Por exemplo, quando ela participando de um concurso de beleza, se vestindo no estilo de Lolita gótica, entrando na brincadeira de se vestir de enfermeira sexy, ela tem algumas armaduras diferentonas, né? Ou a maior parte das suas armaduras também possuírem um aspecto de feminilidade, mesmo que por culpa do eti e a depravação do autor, mas que no conjunto da obra faz um total sentido. Erisa Scarlet é uma personagem muito interessante e uma das primeiras personagens femininas que eu realmente gostei dentro dos Battle Shonens, e ainda é muito forte. Todas as batalhas dela dentro da obra falam sobre superação ou como ela vai proteger seus amigos, a sua família e como ela tem esse sentimento de ser uma grande mãezona do grupo e da guilda, que já mostra outra dualidade da personagem. Existem muitos momentos de destaque na personagem, já que diferente da maioria das outras mulheres de Battle Shonens que fazem parte do grupo principal, ela não é uma suporte, ela é a linha de frente, o que por si só obriga o autor a sempre separar o inimigo para que ela derrote. Não que isso seja uma regra aqui em Fairy Tail, já que a Wendy, que é uma personagem totalmente de suporte, possui batalhas tão legais quanto a Erisa, por exemplo. O que só mostra o tratamento diferente que o autor optou em ter com as suas personagens femininas. A história da Erisa também é muito bem trabalhada, bem como a história de origem dela com a mãe dela, que eu não vou colocar aqui, que eu não vou cobrir aqui, porque o vídeo vai ficar gigantesco. Esse arco inteiro temos a Erisa, a personagem conhecida como uma das mais fortes da Fairy Tail, completamente vulnerável. Seus amigos do passado a acusando de traição, seus traumas do passado voltando intensamente à tona, e seu inimigo no momento é o homem que ela mais ama. Mais interessante ainda é que ela ainda permanece implacável e tentando passar seu comum ar de casca grossa durante todo o arco. Um belo indicativo que no futuro haverá um desabar de lágrimas, uma boa antecipação contra-intuitiva feita na narrativa. Durante esse tempo, temos a personagem amadurecendo, se tornando mais forte, não confiando nas pessoas, tendo marcas de seu passado afetando suas habilidades sociais, por isso ela acaba se tornando uma mulher tão forte, implacável e ao mesmo tempo tão dualista em tudo que se diz a seu respeito. Se por um lado ela é doce, amável, cuidadosa, ela também é séria, justa e muito poderosa. Erisa Scarlet, a Titânia, com toda certeza é uma das personagens mais interessantes do Battle Shonens e eu espero que tenham entendido o porquê. É uma personagem com diversas camadas, dualidades, erros e isso a torna poderosa, a torna mais palatável e humana. Por muitos anos, foi a minha personagem favorita de todos os animes e eu não poderia deixar de falar sobre ela aqui no canal, mesmo com os diversos problemas de Fairy Tail, envolvendo o repetido plot de poder da amizade. E ainda é uma história que marcou a minha vida, sendo um dos primeiros shonens que eu tive o prazer de acompanhar até o final, vendo as opiniões das pessoas na internet. Tais opiniões acabaram me abrindo os olhos para ter um senso mais crítico com as obras narrativas que eu estava lendo e com a própria narrativa de Fairy Tail, que eu achava legal, mas depois eu percebi que era muito clichê. Só me faltava bagagem mesmo de outros animes. Como eu disse no começo do vídeo, o poder da amizade em Fairy Tail é transformado em poder real, o que acaba destruindo todo o sistema de poder da obra, causando um problemão. Você já espera que os personagens vão só desenvolver novas habilidades através desses sentimentos aflorados e então vencer. Não existe essa retórica do personagem de se esforçar para obter um novo poder. Só acontece. Então eu só cheguei à conclusão de que esse plot não seria trabalhado de maneiras diferentes, o que é uma pena, já que limitou muito o autor ao meu ver. Mas isso não tira o mérito do autor, o Hiro Mashima, de ter feito uma obra tão divertida quanto Fairy Tail, e que ele teve coragem de escrever personagens femininas dentro de um Battle Shonen tão poderosas e bem construídas que estão em pé de igualdade com muitos outros personagens masculinos da obra e até de outros Battle Shonens por aí.
polemizei, hein? Nossa, polemizei agora. Elsa Scarlet, mais forte que Goku, mais forte que Saitama. É, gente, brincadeiras à parte, ficamos por aqui e até a próxima.